Olá, pessoal. Aqui é a Catarina. Atualmente eu estou como diretora técnica do Multi-Hospital, do Complexo. Eu vim falar sobre dois temas muito importantes aqui na nossa emergência, que é a UPA. São temas complexos. Eu tentei resumir assim ao máximo, focado no que a gente consegue fazer pelo paciente aqui na unidade, tá bem? Eu vou falar então sobre o politrauma e o traumatismo crânioencefálico. As definições. Então, o que que é um politrauma? É um paciente que sofreu múltiplas lesões com risco vital. Então, geralmente, vítima de acidente de trânsito, espancamento, atropelamento. Geralmente são os pacientes que a gente vai acabar recebendo aqui, tá? O TCE é uma agressão ao cérebro, ao crânio, com ou sem alteração neurológica, né? Então, resumindo, quando a pessoa bate a cabeça. Pode ser leve, pode até muito grave e fatal, né? Então, falando um pouquinho agora sobre o politrauma. O que que a gente vai fazer primeiro quando a gente recebe um paciente vítima de politrauma? Antigamente a gente falava em ABCDE. Hoje a gente consegue falar sobre um item a mais que foi incluído nessa avaliação, que é o X, que é a identificação e manejo das hemorragias externas massivas. Então, antes de eu ir ver a via aérea, proteção cervical, se eu olho para o doente, para o paciente, e eu já vejo um foco de hemorragia massiva, externa, eu automaticamente vou conter. Por quê? Porque foi identificado que isso mata mais rápido. É, então, a gente tem justamente esse protocolo, o ABCDE, o XABCDE, foi voltado para as lesões que matam mais rápido, né? Então, via aérea, se não adianta eu avaliar lá o abdômen, auscultar se eu tô com a via aérea obstruída, certo? E isso vai matar mais rápido. Então, agora o X entrou aí para a gente conseguir otimizar ainda mais esse tratamento. Então, primeiro eu identifico se tem alguma hemorragia maciça externa e já faço o manejo. Aí eu vou para o A, vias aéreas e proteção cervical. Eu vou destrinchando com vocês um pouquinho mais de cada um, tá? Mas basicamente é via aérea e proteção cervical, B, respiração, então a ventilação, né? Circulação, choque, hemorragias internas, avaliação de pressão, né? Estabilidade de pelve, tudo isso a gente vai ver. Déficit neurológico, então avaliação neurológica desse paciente, e o exposição, controle de hipotermia. Aqui no X, então, o X veio da palavra exsanguination, né? Por causa do X ali do exsanguination. Aqui a gente vai priorizar, então, o controle de sangramentos externos graves, com compressão direta, torniquetes ou agentes hemostáticos, antes de qualquer outra medida. Em suspeita de hemorragia pélvica, então aqui eu já vou aplicar a faixa pélvica, tá? Antes de avaliar o A, então eu vejo primeiro o risco de sangramento maciço. A, airway. Então eu vou fazer imobilização cervical, avaliação de via aérea, aspiro alguma secreção, se identificar, faço a manutenção de via aérea. Se o paciente está ali acordado falando, a gente sabe que a via aérea está perto. Mas aí, se ele está irresponsivo ou com sinais de desconforto, avalie o via aérea ou danificada, edemaciada. Aí eu tenho que fazer uma via aérea definitiva, né? Seja por uma intubação, a passagem de uma máscara laríngea, ou até somente uma guidel, ou uma crico, né? Se o Glasgow for menor que 8, depois, quando a gente avaliar lá o Glasgow, a gente vai proceder à intubação, tá? Nesse caso, ou em caso de apneia. Breathing, que é o B. Então, eu vou avaliar a ventilação, avalio o tórax, então, vou ver saturação, a respiração, ausculto o tórax, vejo se ele está se ele está simétrico, se tem algum sinal de trauma evidente, se eu preciso eh, fazer algum manejo, então, do pneumotórax, hemotórax, um tórax instável, tá? O C, eu vou para circulation, que é o controle de hemorragias. Então, obtenho dois acessos calibrosos,
Vou fazer uma reposição volêmica se tiver indicação com ringer de preferência, se não tiver, então soro fisiológico, monitorização contínua. E aí aqui é bem importante eu frisar aqui no choque hipovolêmico, eu até peguei uma página só para isso. No choque hipovolêmico, o ideal é que a gente administre até 2 litros de cristalóide, certo? De preferência ali levemente aquecido, né? A gente tem que pensar que num politrauma o paciente ele tenha o fator da hipotermia também. É, não administrar mais que isso. Porque se a gente hemodilui esse paciente que já está em estado gravíssimo, muito crítico, a gente pode piorar o caso dele. Então, até 2.000, até 2.000 ml a gente faz, fora isso é droga vasoativa e bolsa de sangue. É, Ácido tranexâmico também é uma opção. Ele é feito 1 grama em 10 minutos, seguido de 1 grama durante 8 horas, em pacientes com traumas que ocorreram há menos que 3 horas atrás. E em caso de hipotensão ou taquicardia, né? Então, eu sei que tá tendo um sangramento, eu tento é, controlar esse sangramento. O que que eu tenho disponível na UPA? Eu tenho soro, ringer, ácido tranexâmico, possibilidade de fazer compressão, mas é isso, eu não consigo fazer nada muito além. Se tiver algum controle de uma hemorragia interna, então eu consigo estabilizar o doente ali clinicamente o máximo que dá, mas eu preciso transferir ele para um centro que possa fazer uma abordagem mais invasiva, né? E estabilização pélvica a gente não pode esquecer, né? Que é um local que nos politraumas, principalmente automobilístico e tal, o paciente ele pode estar com sangramento ali em pelve. Se a gente não faz estabilização correta nas peitas desse sangramento, o paciente pode evoluir muito mal. Seguindo aqui, o D, disability. Então, a gente vai avaliar aí o neurológico, fazer escala de coma de Glasgow, avaliando pupilas, déficit vocais, e a gente vai sempre reavaliando em busca de identificar a deterioração clínica previamente, sabe? Para a gente ter tempo de manejar. E exposição e prevenção de hipotermia. Aqui, a gente precisa despir completamente o paciente para fazer um exame físico completo, olhar realmente onde foram os traumas, se tem fratura de ossos longos, enfim, e cobri-lo com uma manta térmica sempre que disponível para evitar a hipotermia. Avaliação secundária. A gente faz aí uma anamnese dirigida, né? A gente pode usar o AMPLA, alergias, medicamentos, em uso, passado médico, líquidos, alimentos ingeridos e ambiente, evento do trauma. Muitas vezes quem vai conseguir fazer essa anamnese com a gente é o familiar ou quem estava junto com o paciente. Se o paciente estiver inconsciente, em estado grave, precisa ser entubado, a gente não consegue informações se a família ou quem estava no momento do trauma não nos passar. Fazer então um exame cefalocaudal completo, com reavaliações periódicas, e aí solicitar os exames complementares. Raio-x de tórax, pelve, abdômen, claro, hemograma. A gente não tem tipagem sanguínea, nem o FAST ali na UPA. A gente sabe que alguns profissionais têm o POCUS, né, o ultrassom a libera-leito, mas na unidade a gente não tem a máquina de ultrassom. Tipagem sanguínea a gente também não faz, até porque a gente não vai fazer a transfusão sanguínea ali na unidade, mas a gente tem gasometria com lactato, e outros exames. Então, eu falei um pouquinho dos exames, né? Mas principalmente o lactato, o hemograma ali para avaliar a questão da perda sanguínea, né? E os raios-x. A gente pode fazer também um eletrocardiograma, né? Alguns traumas podem levar a arritmias, e, enfim, então podemos fazer uso desses exame. Critérios de gravidade. Então, um paciente com PS menor que 90, saturando mal, Glasgow menor que 8, fraturas expostas com sangramento. São pacientes com mais gravidade que provavelmente vão demandar medidas mais invasivas e necessidade de transferência. Critérios de transferência. Então, um politrauma que teve um TCE grave, um trauma crânioencefálico grave, com indicação de tomografia, às vezes o TCE nem foi tão grave, mas ele tem a indicação de tomografia pelo TCE, por si só, ele já
já é transferido. Instabilidade hemodinâmica persistente após medidas iniciais, necessidade de cirurgia ou suporte invasivo, e aí sempre contatar o hospital de referência para regulação e solicitar o SAMU 92 para remoção, salvo em casos estáveis que a gente pode levar com a ambulância da unidade. Finalização. Eu vou pedir para que vocês sempre finalizem com o CID-T07, que é de traumatismos múltiplos. Isso é para título de auditoria interna, para a gente poder fazer a avaliação dos indicadores, para poder encontrar esses pacientes. Se vocês finalizam com o CID inadequado, a gente não encontra esses pacientes para poder fazer as avaliações e os indicadores. Por isso que é tão importante finalizar com o CID correto. Traumas específicos, então, trauma no braço, o trauma crânioencefálico tem um CID específico. Se não foi um politrauma, você pode sinalizar o CID específico de cada trauma. Agora, em caso de politrauma, eu peço que a gente utilize esse CID. Claro, é uma sugestão, e isso facilita muito a auditoria aqui da unidade, justamente para a gente encontrar o paciente, tá? Trauma crânioencefálico. Agora eu vou falar mais sobre o TCE mesmo. O TCE, a gravidade dele é classificada com base na escala de coma de Glasgow. Então, Glasgow de 13 a 15, TCE é leve, moderado 9 a 12 e grave de 3 a 8. Neuroproteção. Então, a gente tem que preconizar que o paciente mantenha uma saturação acima de 92, salvo casos de, de DPOC, enfim, pacientes que já são cronicamente mais hipoxêmicos, é, uma PAS maior que 100 nos adultos, e aí fazer aquele cálculozinho da pressão arterial sistêmica na pediatria, né? Maior ou igual a 70, mais duas vezes a idade em anos. E cabeceira sempre mais elevada, 30 graus, com a cabeça em posição neutra, controle glicêmico, então manter a glicemia abaixo de 180 e a normotermia. Essas são medidas de neuroproteção. Quando a gente indica a tomografia nos adultos, então aquele Glasgow menor que 15, mantido, vômitos, convulsões, cefaleia intensa, anisocoria, déficit focal, ou aqueles acidentes que tiveram um mecanismo de alta energia, assim, que o paciente está bem, mas, poxa, ele caiu de cabeça do quarto andar. Eu não tenho nenhum sinal, mas foi uma energia alta de trauma, né? Então, cabe a gente indicar a tomografia. Sinais de fratura de base de crânio, então, olhos de guaxinim, sinal de Bethel. Mais pra frente eu vou mostrar umas imagens. E atenção aos idosos e usuários de anticoagulantes. Esses também a gente, idealmente, tem que tomografar, tá bom? Indicação de TC em crianças. Aqui a gente tem uma escala, eh, que é a PECARN. E divide entre a escala para as crianças menores de 2 anos e maiores de 2 anos. Então, aos menores de 2 anos, um Glasgow menor que 15, alteração de nível de consciência, o sinal de fratura de crânio palpável, recomenda a tomografia. Assim, da mesma forma, maiores de 2 anos. Os maiores de 2 anos, eles especificam ali sinais de fratura de base de crânio, tá? Agora, o de 2 anos, qualquer local do crânio, tá bem? Se não tem nenhum desses, teve uma perda de consciência maior que 5 segundos, hematoma occipital, parietal ou temporal, comportamento não habitual e mecanismo grave de trauma, se a criança tem menos de 2 anos e teve tudo isso, é indicado observar e avaliar a tomografia, tá? Aí fica muito a critério clínico de como a criança evolui. Maiores de 2 anos é história de perda de consciência, história de vômitos, mecanismo grave de traumas e uma cefaleia intensa. Então, aqui a criança já consegue referir que ela está com dor de cabeça, né? Se não tiver nada disso, de nenhum dos dois, tomografia não é indicada. Lembrando, mecanismos graves de trauma, a gente indica tomografia. Agora aqui algumas imagens, né? Então, o sinal do guaxinim, sinal de Bethel, um hematoma subgaleal para a gente ver como é que é, e a anisocoria, tá bom? Sinais de herniação. A gente tem que lembrar que tem alguns sinais que sugerem que o paciente já está com uma pressão intracraniana muito, muito grande, seja por causa de um sangramento, né, um hematoma.
e está com sinais de herniação. Então, anisocoria, postura em extensão, uma deterioração neurológica super rápida e a famosa tríade de Cushing, hipertensão, bradicardia e bradipneia. Isso indica que o paciente já está tendo uma herniação cerebral. Critérios de transferência. Então, um TCE moderado a grave, ou com critérios para tomografia, como eu falei ali antes, necessidade de neurocirurgia, paciente em ventilação mecânica ou instabilidade hemodinâmica. Todo paciente com TCE com indicação de tomografia ou de transferência deve ser feita a transferência em ambulância, não mandar o paciente por meios próprios, tá bem? Paciente com indicação de tomografia pós-TCE e ou por indicação de internação hospitalar, tem que ir transferido, não apenas é encaminhado com carta, precisa de transferência. É um paciente que ele pode evoluir com gravidade assim muito rápido quando começa que a gente fala degringolar. Então, o paciente precisa estar sob assistência, tá bom? E a finalização, eu peço que sempre finalizem com o S069 quando for um TCE. Isso é uma sugestão, a gente sempre pede para a gente conseguir fazer as auditorias dos indicadores com mais facilidade, tranquilidade. Então, eu peço a vocês que finalizem com o CID correto. E é isso, pessoal. Queria agradecer, pelo tempo de vocês. E se tiver alguma dúvida, claro, tem muito mais coisa além disso nas aulas de politrauma, TCE, mas tem algumas aplicabilidades hospitalares e não tanto na nossa realidade. Tá bem?